Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Webcast de Segurança do CID. Um episódio bem especial. Hoje a gente vai falar de hackeando jogos. Um assunto aí que muita gente tem bastante interesse, tanto para empresas, né, que estão desenvolvendo, quanto para os jogadores também que têm esse interesse. Hoje o nosso apresentador aqui, inédito pela primeira vez, queria agradecer ao colega analista de segurança também aqui do CID, Mr. Eric. Se apresenta aí pro pessoal. Opa, beleza. E aí, galera? Eu sou o Eric. Eu tô trabalhando aqui no CID faz quase 2 anos como analista de segurança de software. E eu trabalho principalmente na área de segurança ofensiva ou pen test de aplicações Windows. E o game hack entra como? Porque isso é uma coisa que, né, que a gente ainda não faz tanto. De onde vai ser o interesse? Ah, então. Vai se entregar, hein? É... Vai ter a conta Game banida. Game hacking parece um pouco uma brincadeirinha, uma bobagenzinha assim, né? Mas é bem divertido, cara. E é interessante porque muitas técnicas, né, que são utilizadas em game hacking são muito relevantes para a área de segurança, né? Você imagina um malware, por exemplo, ele tenta injetar código em outros processos, ou o malware ele tenta evadir antivírus, né? E isso é uma coisa que acontece também no cenário de game hacking. A gente tem os cheats, né? Que eles vão tentar, então, dar um attach ali em um jogo, modificar a memória dele. E, claro, também existem os anti-cheats, né? Que vão tentar detectar os cheats, e por isso os cheats eles precisam ser indetectáveis, né? Então, apesar de parecer assim, bobagem, é uma coisa que tem muita relevância, é um tema muito divertido, muito interessante. Eu imagino, achei legal o que você está comentando. Uma vez estava fazendo um Quack Me, tava com o LDBG aberto, tranquilo. Aí chamaram para uma partida rápida de CS, que um jogador saiu. Abri o CS com o debugger aberto, deu 30 segundos ban. É Motivo, mesmo? debugger. Então já fica a dica aí pro pessoal que for brincar tudo. Depois quando for voltar a jogar, fecha as coisas. Pelo menos foi um É soft isso ban, aí. deixaram eu voltar, não baniram minha conta inteira. Ah, menos mal, menos mal. Então vai lá, Eric. Você que manda. A apresentação já tá online aqui. Vai lá. Beleza, vamos lá então. Como eu falei, a gente vai estar conversando aqui sobre game hacking, né? A ideia dessa apresentação é não ser, tipo, super técnica, assim, mas tentar apresentar um pouco uma boa superfície, assim, né? Tanto do lado de quem faz os hacks, quem usa os hacks, mas também como o lado de quem produz um jogo, alguém que produz um anti-cheat e quer evitar esse tipo de coisa, né? Então, o game hacking, ele é essa prática de fazer a alteração da funcionalidade de um jogo, né? E aqueles que fazem isso para obter uma vantagem em um jogo, eles são chamados de cheaters ou simplesmente de hackers. E é bom a gente frisar isso aqui, né? Que cheats, apesar de serem joguinhos, né? A utilização de cheats, essa prática de game hacking, ela pode ser considerada uma atividade ilegal em alguns casos, e inclusive tem países que possuem leis que, no caso você seja pego ali usando um cheat em um jogo, pode ser que você tenha que pagar uma multa altíssima e em alguns casos até da cadeia, né? Então, É, não, eu ia então, falar que eu tenho acompanhado as notícias, eu vi que principalmente a Riot, a Valve, o pessoal foi atrás de algum. Tinha um pessoal que tava fazendo um cheat as a service, né? Você entrava no site, ele já baixava o cheat, ficava atualizando para o antivírus não pegar. isso. E o pessoal caiu processando, mas eram os criadores, né? Mas aí liberou a lista de usuário. Nossa, foi feio. Ah, sim, sim. Porque dependendo do caso, o cheat ele pode causar muito prejuízo, né, para a empresa. Então, elas vão atrás mesmo dos desenvolvedores para tentar mitigar essas coisas, né? É um prejuízo Então, que a gente até conversa muito. Tem muita empresa aí querendo fazer jogo tipo mobile que depende da economia, né? Então você deixa o jogo sim, difícil para a pessoa ter que comprar mais diamante, mais isso. E exato. aí alguém lança o cheat que o cara pega o diamante infinito, a vida infinita, acabou toda a Aí economia, já né? O era. jogo era grátis, Acabou. você ia fazer Exato. o dinheiro baseado na economia do jogo e destrói.
E quem é jogador também, né? Já jogou algo que teve economia destruída por cheat, sabe que é chato pra caramba. Pois é. Então, caso, sim, você queira experimentar, né, tentar hackear um joguinho ali, então faça só com aqueles jogos que são single players, né, que você tem um jogo que você tem a permissão de alterar ele, e eu digo, além de ser um jogo single player, a gente coloca aqui que ele também não tenha uma comunicação com o servidor, né, porque é como você falou, né, tem alguns jogos que são single player, por exemplo, esses jogos mobile, que você joga sozinho, né? Mas toda a monetização do jogo gira em torno de você pagar para comprar um dinheiro ali no jogo e coisa assim. Então, nesses casos também, não, isso não é permitido, certo? Então, começar aqui, falar um pouco das motivações que uma pessoa pode ter para utilizar um cheat ou até e mesmo desenvolver, né? O clássico é vencer, né? Sempre jogos são muito competitivos hoje em dia, então qualquer vantagenzinha ali que você consegue sobre outra pessoa pode ser uma motivação para uma pessoa utilizar cheats. E acontece isso direto, inclusive em torneios que são transmitidos, né, online, assim, para milhares e milhares de pessoas, as pessoas ainda assim têm a coragem de ir lá e usar um cheat, né? Tudo isso pela fama, para vencer, né? Alguns prêmios você vai, inclusive, ter um. Quer dizer, alguns torneios, inclusive, você vai ter prêmios, né? E que pode ser uma das motivações para uma pessoa utilizar cheats nesses jogos. Um que eu recomendo o pessoal procurar no YouTube é o cheat word.ez. Que o cara tava no CS Ah, jogando, aí o cara é tem que verdade. segurar a mão do cara porque ele não queria, ele ia Isso mesmo. deletar. E o negócio do cheat do cara chamava word.ez. Então pelo menos sejam mais criativos, vai. Porque, poxa vida. Exato. E segundo aí, a gente tem o dinheiro, né? E aí tem tanta parte de quem utiliza os cheats para ganhar dinheiro, mas também tem aqueles que vendem os cheats, né? Como você disse, o cheat as a service, que mesmo, sim, cara, se você tem nem que fosse algumas dezenas de clientes ali, né, que pagam todo mês pelo seu cheat, dependendo do caso, cara, países de terceiro mundo aí, só isso pode ser uma quantidade de dinheiro muito significativa, certo? E isso é uma das coisas que pode levar a pessoas quererem desenvolver cheats. Em terceiro aí, que espero que seja o caso também de todo mundo que esteja assistindo a apresentação, de curiosidade, né? Querer entender como é que as coisas funcionam, querer colocar a mão na massa ali, né? Mas claro, sempre com essa mentalidade de não causar danos a outras pessoas e às empresas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, né? Essa é uma lista, não é nada completa, é só uma fração, assim, das ferramentas que a gente pode utilizar nessa área de game hacking. E eu coloquei aqui algumas das minhas favoritas, que mais uso, né? Primeiro, vamos começar com as de engenharia reversa. Aqui nessa primeira linha, a gente tem Kidra, AIDA e Binary Ninja. Essas são três ferramentas assim que são super completas, né? Elas têm disassemblers, debuggers, mostra o código assim, ele mostra o código fonte, é, e você consegue atachar em processo. Então, são ferramentas assim completas, dá para fazer análise estática, análise dinâmica. E o problema é que muitas das ferramentas elas são pagas e são, por sinal, muito caras, né? A AIDA e Binary Ninja são exemplos de ferramentas que são ótimas, mas extremamente caras e uma pessoa aí que só quer brincar não vai ter acesso, não vai ter condições de pagar por uma ferramenta dessas, né? Mas a gente tem aqui, que é uma das minhas favoritas, eu coloquei Ghidra, que é uma ferramenta que ela foi desenvolvida pela NSA, né? A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ela é uma ferramenta open source, ela é grátis. E então tem tudo de bom aí dos dois mundos, né? Em seguida, na próxima linha, a gente vai ter os debuggers. Essas são aplicações mais voltadas para análise dinâmica das aplicações, né? Então você pega o seu jogo, você atacha nele e vê o que está rolando, o que está acontecendo
em tempo de execução, né? Quais instruções são executadas, o que que tem na memória, o que que acontece se eu alterar isso aqui, o que que acontece se eu alterar isso, o que que é carregado, enfim, são também ferramentas muito essenciais, são bastante complexas também. Existem features nessas ferramentas que eu não sei usar até hoje, mesmo tendo usado elas por um tempo razoável, né? Mas elas são ferramentas ótimas. A gente tem o. Eu coloquei aqui o X64DBG, o WinDBG e o OllyDBG, que são as mais populares, mais conhecidas, né? O OllyDBG, ele na verdade é uma ferramenta bastante antiga, tá? E hoje em dia ela nem tem mais suporte, as pessoas não estão mais desenvolvendo ela, mas tem muito material que se encontra na internet que tem vídeos das pessoas usando o OllyDBG, então eu decidi deixar aí na lista para por caso alguém tenha interesse, né? Aqui, na terceira linha, a gente tem algumas ferramentas para análise de arquivos dos binários, né? Que os jogos são lá um conjunto de arquivos executáveis, tem várias DLLs, muitos arquivos, e, e fazer análise desses arquivos é uma boa ideia para você ter uma visão assim do que está acontecendo. Aqui a gente tem o Detect It Easy, o PStudio, o CFF Explorer, que todas elas têm esse mesmo objetivo, né? Você consegue ver as funções que cada DLL exporta, as funções que os executáveis importam, você consegue ver o, os binários, o arquivo em binário mesmo, em hexadecimal lá, você consegue andar pelas estruturas do arquivo executável, então são ferramentas muito úteis. E em quarto aqui, a gente tem o Wireshark. Existem outras ferramentas de análise de tráfego de rede, mas eu coloquei o Wireshark só porque é a única que eu estou familiarizada e é também a principal delas, né? E a ferramenta de análise de tráfego de rede são essenciais também porque jogos podem fazer comunicação com a internet, sabe? E ver o que o jogo está enviando para o servidor, o que está recebendo, poder talvez até modificar essas respostas, essas mensagens, né, essa troca de mensagem entre o cliente e o servidor, pode ser uma das formas de você desenvolver um cheat. Aqui na outra categoria, eu trouxe os editores de memória, né? Essas são ferramentas que, assim, as ferramentas que eu citei anteriormente, elas têm os seus usos são seus usos mais gerais, assim, né? Mas esses editores de memória, eles são, digamos, mais focados mesmo para a área de game hacking. Eles funcionam basicamente, eles te permitem que você faça, por exemplo, um scan da memória do jogo, procure valores específicos, detecte ali estruturas, né, que tem na memória e permite que você altere elas também. Então, mais para frente nessa apresentação, eu trouxe um exemplozinho da gente utilizando uma dessas ferramentas para fazer um cheat bem básico para um joguinho. E a principal deles, que a gente tem aqui, mais famoso de todos, é o Cheat Engine. Aqui eu Eu trouxe. não posso entrar no Google aqui para pesquisar, mas se eu não me engano, o Cheat Engine é mais velho que você, né? Não? Porque eu Cara, eu lembro não que tenho quando certeza, saiu ele mas é capaz. Foot, uns joguinhos antigos, a gente usava o Cheat Engine. Você punha lá quanto dinheiro você tinha, ia modificando até que o Cheat Engine achava o ponto e você ficava rico. Não sei se é o mesmo Capaz ainda, ser. mas tinha esse nome. Se Não, for, é não mais velho sei. que você. Em seguida, que eu trouxe algumas habilidades que podem vir a ser, né, úteis e talvez necessárias para você desenvolver cheats para jogos. Aqui, no nosso primeiro tópico, a gente tem programação, né? Eu coloquei C++ como linguagem aqui, mas existem várias outras linguagens que podem ser utilizadas também. Eu já cheguei a usar Python, C Sharp, mas eu acho que C Sharp, C++ é uma das mais adequadas, né? Porque game cheats geralmente envolve muita manipulação de memória, mexer com bytes, mexer com código de máquina. E C++ ele proporciona ali você fazer os casts de ponteiro, essas coisas, e acesso, né, às APIs do Windows, que
que a gente já vai falar delas, de forma fácil, né? Então, se fosse para sugerir uma linguagem de programação, eu sugeriria C++. Em seguida, a gente tem a arquitetura, né, de x86 ou x8664, que porque a maioria dos jogos que a gente vai, aliás, a maioria dos jogos vão rodar em Windows, né, em PC, e a arquitetura predominante é essa, né? Então, saber ali o assembly, como que os registradores são usados, instruções que existem nessa arquitetura, o que essa arquitetura consegue fazer, quais os padrões, né, que são utilizados, é muito importante para a gente poder fazer um cheat. E entender também, porque muitas vezes a gente vai estar fazendo engenharia reversa de uma aplicação e a gente não vai ter, por exemplo, o código-fonte, né? Onde tudo que a gente vai ter o código desassemblado ali, então a gente vai ter o assembly em x86, né? Então, conseguir entender esse código é crucial. Em seguida, temos as APIs do Windows. É, as APIs do Windows, elas basicamente fornecem uma forma do programador conversar com o sistema operacional, né? E o Windows, ele é interessante porque ele tem algumas APIs que permitem a gente manipular a memória de outros processos relativamente fácil. Então, você faz um programa em C++ lá que, sei lá, tenta escrever na memória de um processo, ler a memória de outro processo, e isso é muito simples com as APIs do Windows. E existem muitas APIs do Windows que são muito úteis para nesse cenário de game cheating, né? Então, saber o funcionamento de pelo menos as básicas, das APIs básicas é muito interessante. E, por último, aqui a gente tem o funcionamento de processos, né? De memória. Por exemplo, que é uma memória virtual, né? O que é o endereço relativo, o endereço absoluto, o que são as diferentes seções de memória, porque tudo isso vai ser importante na hora de você fazer engenharia reversa, na hora de você fazer um cheat. Existem proteções de memória, né? Existem regiões de memória com diferentes proteções de memória. Você tem que saber que você tem que alterar a proteção de memória antes de escrever ou antes de executar, e senão você não vai conseguir fazer um cheat funcional. Na outra categoria aqui, eu trouxe engenharia reversa. Então, fazer engenharia reversa de aplicações é essencial, né? Pegar ali, então, um arquivo executável, decompilar ele, passar num disassembler, num decompiler, analisar o código-fonte ali. Essa é a análise estática, né? Que você faz a análise dos arquivos do jogo sem ele estar rodando, né? E por outro lado, a gente tem a análise dinâmica, que é você fazer a análise do jogo enquanto ele executa. Então aí geralmente vai envolver utilizar um debugger, né? Você atachar num jogo que está rodando, ver as instruções que estão sendo executadas, o que está mudando na memória, que cada posição de memória ali corresponde ao quê. E aqui embaixo eu trouxe o formato P. O formato PE é o formato executável do Windows, né? Então, arquivos exe, que a gente usa para executar programas, e as DLLs, né? Tem também outros tipos de arquivos, outras extensões de arquivos que são do formato P, mas arquivos executáveis do Windows no geral, eles são no formato P. E saber como eles estão organizados, a estrutura deles, é muito, pode vir a ser muito útil, né? Porque você quer ali, por exemplo, alterar um ponteiro, então você precisa achar onde que vai estar esse ponteiro na memória, né? Você vai ter que descobrir Você vai ter que basicamente parsear esse executável, né? Você vai ter que saber onde está a import address table, export, os endereços que são exportados. Então, formato P também, entender o formato P é uma coisa que pode vir a ser bastante útil. É curioso Na que última só aqui, vendo essa lista aí parece quase uma introdução em engenharia reversa, no final das contas, né? Pra quem quer fazer. E às vezes, de exato, é repente, a mesmo. pessoa, se tiver ali sem paciência dos crack me da vida, quiser fazer um negócio mais divertido, pode É, hackear os joguinhos sim. offline, mais legal.
Exatamente. O engenharia reversa é a base do game hacking, né? E por último aí a gente tem redes. O conhecimento, o entendimento geral de redes, né? Protocolos, o que que é um IP, porta, como que a comunicação funciona na rede, né? E também fazer análise de tráfego, do tráfego, né? Por exemplo, fazer uma captura de pacotes usando o Wireshark, conseguir filtrar as coisas e fazer sentido desses dados que estão se trafegando na rede. Aqui, agora a gente vai querer falar um pouco sobre arquitetura de jogos, mas no sentido de jogos single player, jogos multiplayer, né? Porque se um jogo é um jogo single player, um jogo multiplayer, ele vai ser muito diferente de como você vai, qual o seu approach, né, para você desenvolver um cheat pro jogo. Jogos single players, né, por eles não fazerem conexões com servidores ou conexões com outros jogadores, eles estão rodando ali inteiramente na sua máquina, certo? E você, como usuário ali, se você tem uma conta administrador na sua máquina, você tem controle praticamente total da máquina. Não tem nada te impedindo de ir lá no jogo, alterar um arquivo, ou ir no jogo, alterar um endereço de memória, alterar um valor de memória. Então, jogos single players podem ser muito simples de você desenvolver um cheat, né? O jogo que a gente vai mostrar mais pra frente vai ser exatamente nesse. É um jogo single player, então vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer um cheat super facinho ali, questão de minutos, né? Por outro lado, a gente tem os jogos multiplayers, né? E como os jogos multiplayers eles têm tem muitos jogadores, né? Os desenvolvedores eles se preocupam em manter o jogo justo, certo? Então eles vão geralmente no caso de jogos competitivos, jogos grandes assim, eles vão ter um anti-cheat lá, né? Um programa de terceiro ali para te impedir de utilizar cheats, certo? E além disso, jogos multiplayer geralmente têm. Eles não dependem só do que está rodando na sua máquina, né? Eles também dependem do que está rodando na máquina dos outros e do que está rodando no servidor. Então, não necessariamente uma mudança que você fizer no seu jogo vai afetar o servidor, ou vai afetar os outros jogadores, certo? Então você tem que buscar outras formas, né? De, para você conseguir fazer seus cheats. Sobre jogos multiplayers, a gente tem. Coloquei aqui dois tipos principais, né? O de cliente e servidor é o que é mais utilizado, né? Onde a gente tem um servidor dedicado e várias dezenas, centenas de jogadores se conectando nesse servidor. E nesse tópico de cliente e servidor, a gente tem um negócio que a gente chama de servidor autoritativo ou cliente autoritativo. Isso ele quer dizer, ele fala a respeito de quem que manda no jogo, certo? Por exemplo, um jogo com servidor autoritativo, jogos funcionam, né, com a comunicação entre cliente e servidor. Então o cliente vai mandar uma mensagem para o servidor vai processar essa mensagem, vai distribuir essa mensagem para os outros jogadores e vai retornar uma resposta para o cliente. No caso de um servidor autoritativo, a gente vai ter um servidor verificando todas essas ações que os clientes fazem. Então, um cliente manda uma mensagem para o servidor: Ah, eu quero me mover para a posição X mais 1. Aí o servidor vai lá e vai verificar: será que esse cliente pode se mover para essa posição X mais 1? E se sim, ele vai mover e aí vai responder para todos os clientes. No caso de um jogo cliente autoritativo, é o cliente que manda. Então, por exemplo, o cliente vai lá e falou: Eu me movi para a posição X mais 1000. O servidor vai lá e vai, beleza. Ele vai aceitar essa mensagem, não vai verificar nada, não vai processar nada, ele só vai replicar essa mensagem para os outros jogadores, né? Então você percebe que no caso de jogos de cliente autoritativo, eles são mais fáceis de serem cheatados, né? É mais fácil desenvolver um cheat para um jogo cliente autoritativo, porque o cliente que manda, certo?
A realidade é que os jogos não são, assim, não é preto e branco, né? Não é só cliente autoritativo, só servidor autoritativo. Eles geralmente são uma mistura desses dois, né? Eu tava É, pensando nisso, eu ia fazer essa pergunta, né? Se tem muita mistura. Porque o Counter-Strike, por exemplo, você andar é o cliente autoritativo, você pega e vai. Que aí que você tem os cheaters que você vê do vídeo do cara nascendo na base do outro, tudo. Mas a parte do HS é o servidor que faz, né? Então você atira, quem faz a conta se o tiro acertou ou não é o servidor, isso né? Você mesmo. não pode falar acertei a cabeça de alguém. Exato, exato. Porque fazer É, servidor autoritativo 100% deve ser caríssimo. Fora exato, o exatamente. lag, o lag que pode dar, o tudo. É, Bem. a gente. Mais pra frente a gente vai. Quando a gente estiver falando em mitigações, a gente vai comentar um pouco desse assunto de novo. Ah, É, então, tem que ter esse balanço, né? Coisas geralmente que não têm impacto severo, às vezes são colocadas como cliente autoritativo. E coisas que são mais, que são sensíveis, é uma boa ideia deixar como rodando na parte do servidor, né? Em seguida, a gente tem os jogos que são peer-to-peer, né? Que eles não têm um servidor dedicado, né? Qualquer jogador, por exemplo, poderia se tornar um host, digamos, e pessoas poderiam se conectar a ela para jogar junto. Nesse tipo de esquema peer-to-peer, a gente tem. Quão fácil vai ser desenvolver um cheat para esse jogo vai depender de como o jogo é feito, né? Será que os clientes vão confiar uns nos outros, né? Será que um cliente vai estar processando o que os outros, a resposta, ou, aliás, as mensagens dos outros clientes, né? Ou será que eles vão aceitar tudo como eles mandam? E também tem no caso de jogos peer-to-peer, a gente tem o caso de jogos com host, que um dos jogadores meio que se torna um servidor, né? E aí pode ser que ele tenha mais controle do jogo, porque todas as mensagens chegam nele e é ele que distribui essa mensagem para os outros clientes. Enquanto a gente também pode ter os jogos sem host, que todo mundo se conecta entre si sem nenhuma distinção. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns diferentes tipos de cheats, né? Qual que é o approach dos atacantes e que talvez um, um desenvolvedor pode ficar de olho, né, para evitar esse tipo de coisa. Primeiramente, a gente tem os macros e os scripts, que são, digamos, a forma mais básica, né, de cheat. Os macros, eles vão ser basicamente automações, né, de sequências de inputs de teclado ou mouse, né? Tipo, você aperta um botão ali e ele manda três botões, um seguido do outro, certo? E em alguns casos, macros nem são um problema para o jogo, né? Tem jogos que é perfeitamente aceitável você utilizar macros, né? Mas nos jogos competitivos, geralmente macros não são aceitos. E scripts são praticamente a mesma coisa, mas a diferença é que scripts geralmente a gente tem atrelado ali uma linguagem de script, né? E por causa disso, scripts geralmente podem ser um pouco mais inteligentes que macros, né? Não é simplesmente uma, uma sequência de inputs, mas às vezes o script pode também utilizar alguns inputs ali para tomar decisões diferentes. tinha o. Eu lembro dos scripts do Ragnarok, que se visse um DM e tudo, você teleportava pra longe. Né? Eu não sabia disso, cara. No lugar de só ficar andando assim, se ele visse alguém novo, ele já, opa, tchau. Dava até pra comer. Ele conversava, mandava um oi, bye bye. É uma coisa que eu, que eu já cheguei a encontrar é script em LoL, né? League of Legends, que às vezes a gente encontrava um jogador ali que, pô, ele conseguia quase que prever seus momentos, né? Ele executava as ações assim perfeitinho, e isso é por causa de um script ali que está lendo, por exemplo, o input do jogo, o jogo, né? A memória do jogo, e então fazendo ações ali para dar uma vantagem para esse jogador, né? Em seguida, a gente tem o pixel reading, ou screen scraping,
que antigamente era um tipo de cheat que era muito não era nada consistente, né? Porque imagina, esse tipo de cheat ele utiliza input da tela, né? Então imagina, ele verifica ali um pixel. Pô, se esse pixel tiver de tal cor, aí eu faço tal ação. E, pô, com tanto de coisa que acontece na tela, né? Pode causar muita inconsistência nesse tipo de cheat, certo? Mas, por outro lado, por ser um cheat que não tá ali, não é tão invasivo, né? Ele não tá, por exemplo, mexendo na memória do jogo, certo? Ele tá utilizando o input da tela, ou o output da tela, né? Então, eles, eles podem ser razoavelmente difíceis de ser detectados por anti-cheats. E hoje em dia, né, com o avanço, né, da tecnologia e também de técnicas de inteligência artificial e machine learning, foram começando a aparecer uns cheats desse tipo, né? Que utilizam modelos treinados para, por exemplo, detectar inimigos na tela e poder tomar ações. E isso torna esses tipos de cheats mais consistentes. Em seguida, a gente tem aqui as falhas de lógica. E são nada menos que os famosos bugs, né? E em muitos casos, eles nem precisam que você utilize um programa externo para você abusar desse tipo de, de bug, né? Você pode simplesmente entrar no jogo lá e fazer uma coisinha esquisita e que os desenvolvedores não pensaram, né? Um edge case, uma condição de corrida ali, e sei lá, de repente você conseguiu duplicar seus itens, você conseguiu comprar alguma coisa sem gastar dinheiro, né? E aqui tem qualquer imagenzinha da multiplicação de itens no Minecraft. O Minecraft tinha esse problema? Eu sou bem por fora de. Tinha assim. Eu não lembro exatamente como que era, mas envolvia você utilizar baú e sair do jogo e entrar no jogo, ou fechar o jogo direto, assim, sem salvar, digamos, né? E O, aí acontece que o exemplo que seu eu lembro personagem. muito, pra quem é antigo e jogou os Pokémon original, era o Vissigno, né? Que era um problema de lógica mesmo. Ele ia Ah, manipulando e é se mudava verdade. o número do Pokémon, aí você conseguia fazer item infinito. É verdade. Era- É verdade. Tem razão. É, aqui, em seguida, a gente tem a manipulação de pacotes. Esse é um tipo de cheat que é voltado à rede, né? A comunicação entre o servidor e o cliente, ou o cliente e outros clientes. E basicamente você vai estar ali investigando os pacotes que estão saindo ou que estão sendo recebidos, e você vai tentar modificar eles. Ou você pode, por exemplo, mandar mais pacotes, ou até mesmo dropar o pacote, né? E algumas outras coisas que podem ser feitas, por exemplo, é colocar um delay, né? Em alguns jogos de tiro existiam uns tipos de cheats que você, de propósito, não enviava os pacotes no momento certo. Você, tipo, dava 200 milissegundos ali de delay antes de você enviar seus pacotes, e isso causava um lag artificial, né? Então, os inimigos iam ver seu personagem ali teleportando, enquanto na real, para você tá tudo de boa, né? E também muito relacionado a essa parte de manipulação de pacotes, a gente tem os bots, né? Que são automações, né? Basicamente você vai fazer deixar o seu jogo rodando ali sozinho e os bots eles vão, a gente vai falar logo em seguida deles, mas os bots são muitas vezes muito ligados à manipulação de pacotes, porque bots basicamente vão se mover ou fazer interagir com o servidor através de mensagens, né? Aqui nós temos os bots, que são, como eu disse, ferramentas para automatizar tarefas em jogos, né? E muitas vezes elas são utilizadas para você, como é dito, farmar, né? Dinheiro ou item nos jogos. Por exemplo, você pode colocar lá 10 contas rodando ao mesmo tempo ali para conseguir dinheiro no jogo, e aí depois eu pego esse dinheiro que eu consigo no jogo e eu vendo por dinheiro real, né? Isso é um problema que é muito real, acontece em diversos jogos, né? E muitas vezes é, existem, são desenvolvidos, né, clientes modificados.
para poder, por exemplo, rodar muitas instâncias do mesmo jogo. Porque, não sei se você já tentou, mas tem muitos jogos que não permitem você rodar ele duas vezes, né? Ele já está em execução, ele não vai abrir outra instância do jogo, né? E com clientes modificados, muitas vezes você pode rodar muitas instâncias e colocar várias contas lá, dezenas de contas ao mesmo tempo, para rodar e farmar dinheiro, sei lá, fazer o que quiser. Até e acontece isso, por exemplo, para fazer venda de conta, né? Você coloca os bots lá para treinar a conta, adquirir recursos e depois você vende aquelas contas por um preço ali razoável. Outra coisa que eu achei muito interessante, né, desse tema de bot, de clientes customizados, é que bot eles não precisam da tela, né, do jogo. Eles estão lendo ali o jogo através da comunicação de rede, né, ou através da memória. Então, a parte de processamento ali da gráfico é irrelevante para os bots, certo? E existem clientes customizados que eles têm a opção de você simplesmente apagar assim para de renderizar a parte gráfica. E com isso você consegue aumentar a eficiência, né? Você consegue rodar, sei lá, 3 vezes mais jogos do que você conseguiria se você estivesse renderizando os gráficos. Um amigo meu já usou um bot pra Ragnarok que era Uhum. texto, era textual. O bot só ficava te avisando, peguei tal. Aí você ainda É, configurava só pra não ver tudo. Então, se pegasse algum item legal, qualquer coisa, ele avisava, oh, achei tal card. E era exato. textual mesmo, no É, prompt do Windows, porque não tem pra que nenhuma ficar vendo o necessidade, boneco? né? Exato. Acho que o problema com o bot, né? Depois você vai falar mais de tudo. É que ele quase não é um hack, né? É só uma É, pessoa, teoricamente, jogando a níveis. A pessoa não dorme, não faz nada, fica só jogando, mas isso. depende do bot, é bem. Se o cara não exagera, né? É quase uma pessoa. Sim, sim, Inclusive, eu sim. já vi em fóruns pessoas garantindo que foi banido por bot e não era mesmo. A pessoa só jogava, só tava lá jogando, comendo e dormindo. É, É complicado. então, bots muitas vezes eles vão tentar colocar ali fazer tipo, uma movimentação ali para parecer que ele é um jogador real, né? Porque os servidores vão estar lá, deve ter ali as suas métricas ali para detectar bot, né, e tal. Talvez ver ali, pô, esses movimentos super regulares aqui, né? Aí então os bots às vezes adicionam alguma coisa aleatória ali para causar para não serem detectados, né? Aqui a gente tem a exploração clássica. A exploração clássica que eu digo é dessas vulnerabilidades comuns que você vê em software, né? Por exemplo, buffer overflows, corrupção de memória, integer overflow e underflow, né? E pode ser, em alguns casos, que isso venha a ser um problema de segurança sério. Tiveram casos de jogos, né, que servidores, eles, eles tinham essas vulnerabilidades de corrupção de memória que permitiam um atacante tomar controle do servidor. Então, absurdo isso, né? Imagina. O problema que isso pode causar e, sei lá, talvez se o atacante tem controle do servidor lá, será que ele pode afetar os clientes também? Isso é uma preocupação muito grande, né? E aqui eu coloquei, por último, a gente tem a manipulação de memória, que talvez é a técnica mais comum que é utilizada, né, quando a gente, ou pelo menos é o que pode ver a cabeça das pessoas, né, quando a gente fala de game hacking, ou game cheating, né, que nada mais é que você alterar o seu jogo ali, manipular ele através de escritas na memória, leituras na memória, certo? E como esse tipo de cheat, ele é mais invasivo, certo? Você precisa adquirir um handle para o jogo, você precisa escrever na memória do jogo, você precisa manipular a memória do jogo. Esse tipo de coisa, ele é bastante invasivo e em muitos casos ele torna o cheat ele mais fácil de ser detectado por anti-cheats. Nesse mesmo tópico de jogos de cheats de manipulação de memória, a gente tem dois tipos que eu trouxe aqui, que são os cheats externos
e os cheats internos. Porque, como que acontece, né? Os jogos, eles só, ou aliás, todo tipo de coisa na sua máquina, ele roda como um processo, né? E diferentes processos, eles estão ali, digamos, isolados, né? O que um cheat externo, ele faz, ele é basicamente um processo manipula outro através de chamadas às APIs do Windows, né? Então, como eu falei anteriormente, o Windows ele tem as APIs que permitem você interagir com outros processos, né? Então, um cheat externo, ele vai ser um processo separado que vai manipular a memória do seu jogo. E por outro lado, a gente tem os cheats internos, que eles geralmente eles precisam de chamado injector. O injector, ele nada mais vai ser do que um processo que vai pegar o seu cheat e vai colocar ele diretamente na memória do jogo, né? E aí, então o seu cheat ele vai estar executando no mesmo contexto do jogo, certo? Ele não vai precisar ficar chamando as APIs do Windows para manipular a memória. Ele pode manipular a memória como se fosse dele mesmo, né? E isso é, abre um grande leque de possibilidades, né? Você consegue interagir com a memória muito mais rápido do que você consegue no caso de um processo de um cheat externo. Aqui, então, a gente está no na parte de desenvolver um cheat, né? Um cheat. A gente vai fazer agora um cheat externo, bem simplesinho, para um jogo. É um joguinho open source, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Então, e a gente vai, apesar de ele ter single player e dá para jogar multiplayer, a gente vai estar focando aqui no single player, certo? É, aqui no lado esquerdo vocês podem ver o joguinho, né? Um jogo de tiro, é o Assault Cube. E aqui embaixo vocês vão ver que tem a indicação da munição, né? Quantas balas a gente tem na arma. E no que a gente atira, essa munição ela reduz. Aqui na direita a gente tem uma das ferramentas que eu citei, que é o Cheat Engine, né? E ele é uma ferramenta para manipulação de memória, certo? Como vocês vão ver aqui, a gente vai escolher o nosso jogo, né? Que a gente vai atachar nele. E agora, repare, a gente vai fazer um scan da memória do jogo. A gente viu ali que a nossa munição é 20. A gente tem 20 balas. Então, existe algum lugar na memória que esse valor está armazenado, né? Em algum lugar na memória tem 20 ali. E o que a gente quer fazer é descobrir onde que está esse valor. Então, com o Cheat Engine, a gente vai colocar ali, vai fazer um scan do valor 20. E como vocês podem ver aqui do lado, ele retornou 3.600 3.600 endereços de memória que tem esse valor 20. Aí, pô, 3.600 posições de memória é muito. Então, o que a gente pode fazer é continuar filtrando esses resultados, né? Aqui a gente tem mais alguns tiros para reduzir a munição para 17. E a gente faz outro scan com o valor 17. E aí, aqui a gente tem só 5 valorzinhos. Algum deles deve ser a nossa munição, né? Mas então, só para a gente ter mais certeza, vamos fazer mais uma vez. A gente faz um scan com o valor 13. E olha só, a gente tem apenas duas posições de memória. E agora é questão de a gente testar, né? Vamos selecionar esses endereços de memória. E o Cheat Engine, ele tem uma opção de travar, digamos, esse valor, né? Como vocês podem ver o xizinho vermelho ali, ele quer indicar, na verdade, o que o Cheat Engine está fazendo, ele está escrevendo muitas vezes por segundo nesse endereço de memória, né? Ele está sobrescrevendo esse valor com 13, 13, 13, 13, 13, 13. E quando a gente atirar aqui, ó, tá vendo? A munição ela continua com 13. E aí E o próprio beleza. cheat engine já deixa salvar, né? Pra você não ter que fazer tudo isso de novo. Isso, Depois. dá para você salvar esses endereços e para você só, na próxima vez que você carregar o jogo, já tem tudo ali, todos esses endereços
prontinho assim, só para você manipular eles, né? E beleza. Super, super simples, né? Literalmente 1 minuto a gente conseguia fazer isso. Existe, então, a parte da memória que está esse valor, né, da munição. Mas também vai existir lógica, né, do código que vai que é responsável, né, por reduzir a munição, certo? Alguém programou isso. Alguém programou a munição para reduzir. Então, o que a gente vai fazer agora é descobrir onde que está isso. Onde que está essas instruções que estão reduzindo a munição. O que a gente vai fazer é descobrir aqui, né, com o cheat engine, qual instrução que acessa esse valor de memória. Que instrução que está escrevendo nesse endereço de memória. Então, agora o cheat engine está monitorando esse endereço, e aí quando a gente atira, vocês vão ver ali, que ele retornou uma instrução, né? Vocês podem ver que tem aí a instrução back. E, e aí que entra, né, a importância de você saber linguagem assembly, saber x86, e porque no fim, código, o que está sendo executado é código de máquina e o que a gente consegue, e o que é mais próximo assim, do código de máquina que é legível para a gente, é esse código assembly, né? Então, o que a gente vai fazer agora é, a gente acabou de descobrir onde que está, né, essa instrução, a gente vai, então, substituir esse código pelo que é chamado de NOP, né? NOP é a instrução que não faz nada. Ela, literalmente, ela chama NOP porque ela é no operation, né? É uma instrução vazia que não faz nada. Então, o que a gente fez efetivamente aí é sobrescreveu a lógica que reduz a munição por uma lógica que não faz nada. E agora a gente, de fato, tem munição infinita sem precisar, né, utilizar o cheat engine ali para ficar sobrescrevendo essa posição de memória o tempo todo. Opa. Aqui, então, a gente vai ter um trechinho de código que porque ali no vídeo anterior que eu mostrei a gente utilizando o cheat engine, né, para fazer essa manipulação de memória. Mas a gente pode fazer isso programaticamente. O que eu tenho aqui é um trechinho de código que eu escrevi e eu coloquei no GitHub aqui, se alguém tiver interessado, para ver como que isso acontece, né, programaticamente. Basicamente, a gente vai ter que abrir o processo do jogo, vai ter que descobrir o endereço base, a gente vai ter que descobrir o offset ali dos endereços que a gente quer alterar, e aí então a gente escreve na memória, a gente lê a memória, e aqui, né, no caso, a gente tem os NOPs, né, as instruções, essa instrução 90 aqui é o NOP, que não faz nada, né, e a gente está sobrescrevendo então o, a lógica do jogo com NOPs. Na verdade, tem muito mais código por trás disso, né, isso aqui é só uma casquinha, assim, mas no GitHub ali você vai poder ver o código completo, como que faz para achar o processo do jogo, achar o módulo e coisas assim. E aqui, mostrando o cheat sendo utilizado assim, sem o cheat engine, né? Mas com o nosso próprio programinha que a gente fez. A gente executa e isso vai basicamente escrever na memória lá os NOPs e a gente está com munição infinita. E a gente pode desativar também ao escrever de volta aqueles valores. Só por curiosidade, eu digitei aqui porque eu realmente queria saber se esse era o velhão ou não. Foi feito em 2008. Então você é Ah, mais velho que 2008. ele. Ainda sou, ainda. Ele não é o do N-Foot, mas o do N-Foot funcionava exatamente assim também. Depois não desculpa. Devem ter essa ideia de manipular a memória de jogo, deve ser uma coisa antiga mesmo, que o pessoal deve estar utilizando faz um bom tempo, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho no lado da defesa, né? A gente falou dos básicos, né, de como atacar um joguinho, como criar um cheat para um joguinho. E agora, como que a gente faz para, como um desenvolvedor, né? Que tipo de coisa a gente vai se preocupar para a gente não ter um jogo hackeado, certo? Mas a gente tem aquilo que você falou, né? Lá no começo, que
criar uma solução para evitar cheaters completamente é manter, né, os clientes e o servidor rodando de forma eficiente é uma coisa muito difícil, né? Porque se você vai adicionar check aqui e ali, em todo lugar, e vai ter muita comunicação entre o servidor e o cliente, vai ter uma latência, certo? E tudo isso é custo, né? E você vai precisar muito mais gente para fazer, para programar esse jogo. Então, no fim das contas, você vai ter que o melhor, a melhor coisa a se fazer é avaliar o que que é sensível e o que que não é, o que que pode colocar no cliente e o que que não pode. É, porque, né, coisas, por exemplo, animações, essas coisas, né, você pode deixar tudo rodando na parte do cliente. Pode ser que às vezes dê uma desincronizada ali, mas isso não vai afetar o jogo, né? Isso não vai afetar o servidor, não vai afetar a gameplay. Então, é fazer realmente esse balanço das coisas para que você consiga reduzir os cheaters ao máximo, mas também manter os jogadores e o servidor rodando ali de forma eficiente. A regra que a gente tem, digamos, geral, é não confiar no cliente. E isso não é só para jogos, né? A gente que trabalha na área de segurança sabe que, cara, o cliente ele pode ser modificado, como vocês viram aqui, e por isso o servidor nunca pode confiar no cliente, né? As respostas que um cliente pode mandar é qualquer uma. Então, a regra assim, principal é essa: não confiar no cliente. E aqui tem algumas técnicazinhas que podem vir a ser úteis, mas algumas delas são um pouco exageradas, né? Vamos falar cada uma delas. A gente tem aqui no primeiro a detecção de tampering. E tampering é a modificação, né, do arquivo, a modificação do jogo. E a detecção disso seria, por exemplo, você fazer um checksum dos arquivos, verificar as DLLs estão carregadas. Dependendo do caso, se você quiser ir mais a fundo mesmo, é verificar as regiões de memória, se estão com as proteções de memórias devidas, né? Aqui do lado a gente tem criptografia. A comunicação entre o cliente e o servidor, né? Se ela for feita em texto plano, em plain text, é muito mais fácil para um atacante modificar. E só de você criptografar essa comunicação, você força o atacante a ter que fazer engenharia reversa do jogo, a ter que atachar um debugger ali. E só dele atachar um debugger, isso já é uma chance que o anti-cheat tem de detectar essa invasão, certo? Aqui em terceiro a gente tem técnicas anti-debugging. Por exemplo, detecção de debugging, existem APIs do Windows que você pode chamar para ver se o seu processo está sendo debugado. Eu coloquei aqui ofuscação de código, mas não é algo que eu realmente consigo sugerir, né? Porque, primeiro, ofuscação de código pode ser, pode causar um problema de performance grande no jogo, certo? E além disso, se ele for feito manualmente, cara, o código vai ficar ridículo. Não, ofuscação de código não é uma coisa para ser feito assim na mão, certo? E é um grande overhead ali para você ofuscar o código, então não é algo que eu realmente consigo sugerir. Até E onde eu tem algumas. saiba, assim, né, no meu conhecimento, o pessoal faz ofuscação só na parte do anti-crack mesmo, né? Pra ninguém craquear o jogo. E isso tem bastante Ah, jogo. Então você não é faz no jogo verdade. inteiro. Que, nossa, não, você imagina você Isso, colocar isso. um Temida no jogo inteiro e vai rodar. Nossa, o cara tem que ter Exato, uma exato, forma. não vai. Então, normalmente a ofuscação que eu vejo é o pessoal faz naquela parte ali inicial, né, de logar e tudo mais. E o resto Ah, deixa, sim, porque é senão não verdade. dá mesmo. Se for alguma ofuscação de uma coisa menor ali, né? Que tá ali no começo do processo, talvez seja mais viável, realmente. E aqui a gente colocou de timing, porque depugar toma tempo, né? Por exemplo, você vai analisar ali as instruções rodando, e muitas vezes você pode iniciar um timer aqui e parar ele aqui e ver quanto tempo de execução demorou entre essas duas coisas, né? Porque em situação normal, isso seria executado em milissegundos, né? Mas se tem alguém ali debugando o seu código, isso pode demorar minutos, certo? E é uma coisa que
pode ser detectada com time. E por último aqui, que eu acho que eu mais recomendaria, é utilizar um anti-cheat, né? Existem empresas que fornecem anti-cheats, eles produzem anti-cheats, e os anti-cheats, eles vão, então, reduzir, né, a chance do seu jogo ser hackeado, de desenvolver um cheat para o seu jogo. E o anti-cheat é legal, porque se você usa um anti-cheat e você confia no seu anti-cheat, você pode colocar muitas das operações na parte do cliente, né? Como eu falei, aquela história de cliente autoritativo, cliente e servidor autoritativo. Se você tem um anti-cheat e você confia nele, quer dizer que você pode confiar um pouco mais no seu cliente, certo? Então você pode passar parte do processamento do jogo para o cliente e confiar mais nas mensagens que ele te manda, certo? E por último, para finalizar, a gente vai falar aqui um pouquinho dos anti-cheats, o que os anti-cheats eles buscam é, observar, né? O que os anti-cheats procuram defender, como que eles fazem para se proteger um jogo de cheats. Ericão, só para aproveitar, volta no anterior. Vamos discutir um pouco Claro, então. aqui. É, isso, porque isso é, né? A gente até no CID já participou de eventos com startups e conversa bastante. Isso é uma coisa que está muito em alta, né? O que eu faço, né? O que vale a pena, né? Como você comentou no começo, né? Você vai ter que fazer uma escolha, né? Você não vai conseguir pôr o Aham, jogo assim e garantir. A sim. primeira ali que você comentou até nos slides anteriores era deixar coisas no servidor. Mas Aham, aí até pro isso. seu jogo single player, você força o cara a estar online inteiro. Me parece que hoje em dia o pessoal Ah, aceita um pouco mais. Eu lembro o Diablo 3 quando saiu, né? E eles falaram que ia ser 100% online, o pessoal inconformado, não, mas eu quero jogar single player e tal, que era justamente o Diablo naquela época, não faz tempo que eu não jogo, era tudo no cliente autoritativo, menos os itens, né? Os itens quem definia era o servidor. Então uhum. você matava um bicho, você falava que matou, ele acreditava, mas o loot que ia sair, e todo mundo xingou, reclamou, hoje eu já não vejo tanto não, eu vejo sair um monte de joguinho besta. Ainda se ele força a ficar online, acho que só para pegar estatística, né? Nem de anti o pessoal parece que já não reclama tanto. Mas já tem um Aham. custo de estrutura, né? Se de repente seu jogo Sim, sim. explode num nível, sei lá, que nem o Vampire Survivors que explodiu, você pode travar, tem a questão de cair, né? Então, assim, Sim. o que você, como consultor ali do jogo, o que você diria às vezes? Porque a gente trabalha de segurança faz análise de risco, muitas vezes comentam com a gente, né? Tipo, tudo tem que ser, principalmente quem tá começando na área, tem que ser 100% perfeito. E, meu, Uhum. eu sempre recopio o que o Rob falou, o cara que criou o Mediscan. Se as empresas viessem com as ideias de 100% perfeito, Apple, Microsoft, HP nunca tinha saído do papel, né? E nenhum Aham. jogo também. Como que você, né, ainda mais se você cria cheat e tudo, como que você avalia assim que se está sendo bem feito, se exagerou? Como achar esse meio termo ali do. Sim. O que você falou, né, é que realmente defender um jogo assim é praticamente impossível, né? E tem gente muito, como diz, muito investida assim em realmente conseguir fazer um cheat pro jogo, né? E você vai em fóruns de de game cheaters, né? Você vê que, cara, a galera tem um conhecimento técnico absurdo, né? De coisas assim que você nem imaginava, certo? E tudo isso para hackear um joguinho, né? Então, no fim, cara, realmente proteger um jogo completamente, cara, impossível. E também mandar tudo pro servidor também não vai ser uma boa ideia por causa desse esquema, de latência, de overhead, todo o processamento rolando no servidor. Então, a parte vai a melhor situação seria você conseguir colocar o que não é sensível no cliente, né? E o que seria sensível no servidor. Mas também considerar o seu, o seu modelo do jogo, né? Digo, pode ser que. E os seus custos, certo? Porque
Uma empresa talvez não tenha capacidade, não seja viável economicamente, realmente colocar tudo, mesmo que tenha algumas operações sensíveis, né? Como você falou de Diablo, assim, eu não posso. Será que eu posso colocar, verificar todo o monstro que ele matou? Será que realmente ele matou? Realmente adicionaria muito peso no servidor, né? E então, no fim, vai precisar realmente de uma análise de custos. O que seria aceitável, né? Será que tudo bem ter alguns cheaters? Porque, cara, às vezes 10 cheaters no seu jogo não vai fazer diferença, entendeu? Pode, mas sim, coisas, se tiver milhares, aí pode ser um problema. Aí isso vai afetar o seu jogo, suas vendas. E então, no Já fim, tem histórias de MMOs que morreram porque ninguém mais aguentava. com certeza, com certeza. O, Então, importante, eu acho que é ver a situação do jogo, né? Que realmente está impactando no jogo, tentar remediar aquilo que é mais crítico e colocar prioridade nas coisas, né? Não dá realmente para cobrir todos os cheats, não dá para você evitar todos, mas você pode evitar talvez a maior parte e evitar o que realmente importa, né? Existem jogos mesmo que dá para você fazer cheatzinhos simples lá, mas isso não vai afetar as vendas dos jogos, então qual o problema, certo? a única coisa que eu senti falta das dicas, né? Gostei muito das dicas, achei legal. Uhum. Mas o Pokémon GO que me abriu a mente para essa dica e depois eu vi que outros jogos fazem. É basicamente Hum. aceitar o cheater e depois você ter uma IA por trás, alguma coisa que você percebe e fala, pô, não, esse cara tá cheatando. O caso do Pokémon GO era clássico, né? Você mudava o GPS, então o cara tava nos Estados Unidos, pegava o Pokémon no Japão e voltava pro Brasil em 1 minuto. E você vê, ele Sim. deixava, você fazia isso. Aí depois você olha o database e fala, amigo, não, né? Eu já vi isso também em jogos fitness, que tem competição e tudo mais, e de repente a pessoa é mais rápida que o Usain Bolt por 1 hora. Você vai falar, não, amigão, você Sim. não fez isso, né? Essa eu achei bem interessante, né? Porque o custo é muito baixo e não estraga tanto o jogo, porque se você tá fazendo uma competição, a competição termina dia 10, sabe? Dia 7 você deixa o cara banir até o dia 7, ao dia 7 você bane, coitado, e foi-se, né? Eu tenho visto um crescimento bastante principalmente com IA por trás, né? No xadrez teve, né? Agora ainda tá tendo um Hum. caso muito famoso, se cheatou, não cheatou, e o pessoal faz isso, né? Muito vê IA e vê que de repente esse camarada aqui hoje vai se tornar o maior da história em 1 semana, ou ter alguma coisa Ah, errada. Essa é uma dica às vezes que eu dou também, tipo, aceitar por um tempo, né? Principalmente se você é uma startup, você tá começando e não tem dinheiro, aí com os poucos hum, você vai banindo, aí você vai colocando coisas para ficar mais difíceis. justo, justo, Mas justo. eu acho que o ponto que você falou aqui, todo mundo tem que aceitar, é que vai ter como. Vai ter como. É, vai ter. Vai ter. Acabou. Então isso é uma coisa para você já aceitar ali na primeira reunião que você criou a startup. Ah, vamos fazer o joguinho, vamos. Vai ter cheater? Vai. A resposta Vai é ter. essa. Quanto vai ter? O que a gente vai? E justamente é o que você falou, né? Não, já que vai, às vezes você tentar impedir o que vai acontecer, você pode estragar a experiência de todo mundo, né? Deixando o jogo Uhum. lento, deixando o jogo pesado. E no final das contas o cheater ainda vai estar lá. Então, pô, Sim, eles acham um jeito, eles acham. Bom, então vamos voltar para os anti-cheats. A gente basicamente tem em Windows, né? A gente tem essa ideia, aliás, não só em Windows, né? Mas a gente tem esse conceito de rings, né? Que é basicamente o nível de privilégio que está rodando, né? A gente tem o chamado User Mode, que é o que a gente tá vendo o que está rodando na nossa máquina aí, e é o ring, chama de User Mode, ou Ring 3, né? É a camada mais externa aqui, onde tem as aplicações e tal. Até mesmo o usuário rodando com o administrador tá ali em User Mode. Ele tem, apesar de ser um super privilegiado, ele tá em User Mode. E esses anéis, né? Eles são, eles são isolados um dos outros, né? Então, o kernel, apesar de a gente ter vários rings, né? ah, Na prática são utilizados só o ring 3 e o ring 0, né?
O Ring Zero é onde vai ficar o kernel, né? Então, rodando ali, super privilegiado, tem um controle ainda maior do que é realmente o core do seu sistema operacional, né? Então, ele tá ali rodando super privilegiado e aplicações ou coisas rodando. No Ring 3, em User Mode, eles não têm, eles não conseguem, por exemplo, manipular coisas que estão em Kernel Mode, né? E por que eu falo isso? Porque um anti-cheat, ele pode ser tanto User Mode, ou ele pode ser um anti-cheat Kernel Mode, né? E tem vantagens e desvantagens para ele, para ambos, né? No caso de User Mode, como a gente falou, ele roda em baixo privilégio, né? Ele pode, e por ele estar em User Mode, ele também pode ser manipulado, né? Imagina sei lá, você tem um jogo, você tem um anti-cheat em User Mode, e aí um hacker vai lá, ele manipula o anti-cheat para desativar ele, e pronto, desativado. E isso dá, porque o anti-cheat está rodando no User Mode, com o mesmo privilégio ali das coisas, né? E, alternativamente, a gente tem anti-cheats em kernel mode. E esses anti-cheats, eles rodam em kernel mode, eles têm privilégios maiores e eles são isolados, né? Eles, por exemplo, um cheat ali que a gente fez, por exemplo, ele nunca queria conseguir manipular a memória de algo que está rodando em kernel mode, certo? E por ele estar, pelo anti-cheat ele estar protegido no kernel mode, e por ele também ter maiores privilégios, ele consegue garantir que ele consiga fazer seu trabalho de forma melhor, né? Agora, sobre os anti-cheats kernel mode, né? Como eu falei aqui, eles não, eles podem controlar processos e também proteger o jogo de processos que, por exemplo, estejam tentando manipular a memória do jogo. Além disso, né, eles podem bloquear outros drivers, né, de serem carregados no sistema. Porque muitas vezes, qual que é a saída, às vezes, para quem desenvolve o cheat, né? A gente tem um anti-cheat que está rodando em kernel mode. Como que eu faço para atacar esse anti-cheat? Eu vou precisar também ir para kernel mode, certo? Então eu vou ter que desenvolver um driver, porque aí ele também vai rodar em kernel mode, aí sim eu vou conseguir interagir com esse anti-cheat. Mas aí por você estar desenvolvendo um driver, ele não vai ser um driver assinado, ele vai ser um driver de debug, e tem técnicas aí, tem jeitos de você bloquear isso, certo? O anti-cheat vai detectar que está sendo carregado um driver de modo debug, ele pode bloquear isso. Além disso, o anti-cheat ele pode bloquear drivers que são conhecidos por serem vulneráveis, né? Que a gente vai falar em seguida, que drivers, né? Apesar de serem legítimos, eles podem ter vulnerabilidades, né? E muitas vezes um atacante ele utiliza um driver vulnerável como porta de entrada para atacar outras coisas que estão em kernel mode, né? E se um entity ele conhece drivers vulneráveis, ele pode bloquear esses caras de serem carregados no sistema. O problema, né, do anti-cheat em kernel mode é que ele também pode ser vulnerável, né? Por ele estar rodando com altíssimos privilégios, se você tiver um driver, um anti-cheat kernel vulnerável, isso pode ser um problema gigantesco, né? Porque, cara, você não. É além de permissões de administrador, assim, de sistema, sabe? Se tiver uma vulnerabilidade nível de kernel, acabou, entendeu? Você vai ter o controle ali da máquina de um jeito absurdo. E uma coisa que acontecia, ou acontece, né, ainda, é o que é chamado é um ataque de Bring Your Own Vulnerable Driver, né? Que basicamente os atacantes, né, imagina que chega um malware na sua máquina, né?
O que eles faziam, junto com o malware, ele traz um driver que eles sabem que é vulnerável. E por ele ser um driver legítimo, ele é assinado, certo? A Microsoft ela assina esse driver, então ele é um driver confiável, mas ele é vulnerável. Então ele pode ser instalado no seu sistema. E aí o que acontece é que o malware ele vai instalar esse driver vulnerável e depois ele vai explorar essa vulnerabilidade para conseguir controle do seu sistema a nível de kernel. Então, um anti-cheat no nível de kernel tem que ser, é, tem que tomar muito cuidado realmente para desenvolver para que ele não tenha nenhuma brecha. E aqui eu coloquei algumas estratégias que um anti-cheat pode utilizar para proteger um jogo. Aqui a gente tem, né, a verificação de arquivos de processos. Né? O problema é, assim, muitas vezes, algumas preocupações que os jogadores têm com anti-cheats, né, é que eles estão ali nessa máquina, estão te monitorando o tempo inteiro, né, e muitos deles são invasivos, são bem invasivos. Eles estão vendo todos os processos que estão abertos, estão vendo, vendo os arquivos do sistema, e pode ser um problema de privacidade, certo? Esses tipos de anti-cheats, eles vão verificar e vão utilizar detecção baseada em assinatura. É uma técnica similar que antivírus usam para detectar malware, né? Bem E reativo, né? Você vai deixar o cara cheatar por um tempo, aí você descobre o cheater, faz a assinatura e foi isso. isso, constantemente eles descobrem cheats, né? Que são utilizados, eles criam uma assinatura para aquele cheat e fala, tudo que tem essa assinatura aqui é cheat, pode banir. Ah, em seguida, é a verificação de memória do jogo. Que, como a gente falou, uma das técnicas bastante comuns é você manipular a memória do jogo, né? Então, um anti-cheat, ele pode ficar verificando ali as flags de proteção de memória, né? Muitas vezes um cheater vai criar umas regiões de memória que são executáveis, é, escrevíveis e legíveis, né? Com todas as flags de execução ali. E isso aí já é uma flag, assim. Você, você vê isso e, cara, não faz sentido ter uma região de memória tão, com todas essas três permissões, né? Em seguida é detectar hooks, né? Hooks é uma forma de você alterar o fluxo de execução, algum fluxo de execução, né? Muitas vezes os cheaters, eles vão pegar uma função ali sensível, né? Por exemplo, uma funcionalidade que, por exemplo, calcula o dano que você causa. E ao invés dessa função retornar, por exemplo, o número 10, o cheater vai lá, ele hooka essa função e faz ela retornar sempre 1000, entendeu? E aí o cheat está ativado e beleza. E aí uma das técnicas para evitar isso é detectar hooks sendo instalados nas funções. Em seguida, a gente tem fazer o hook de funções sensíveis, né? Porque, como eu falei, a gente muitas vezes utiliza APIs do Windows para fazer, né, a interação com processos e tal. E o anti-cheat, ele pode colocar um hook nessas funções para ele ser notificado toda vez que essas funções são chamadas. E aí você fica sabendo se tem se algum processo está chamando alguma função sensível para manipular a memória do seu jogo. E, por último, aqui tem a detecção de handles, né? Handle é basicamente um, digamos, um acesso, né? Se eu quero modificar o processo, se eu quero manipular um processo, eu preciso de um handle para aquele processo. Eu preciso de um handle para o jogo para eu poder manipular a memória do jogo. Então, como evitar um cheat? Você pode simplesmente bloquear handles para o jogo. Mas também isso não é super simples, porque o próprio Windows ele precisa de handle para alguns processos do sistema, né? Você não pode simplesmente bloquear todos os handles existentes, porque o Windows ele vai precisar de handles para os seus processos também.
E por fim, aqui eu deixei alguns links para caso alguém tenha interesse, né, em aprender mais sobre tudo isso que a gente conversou. A gente tem esse primeiro link aqui, Game Hacking Academy. Ele tem é basicamente um tutorial para você aprender o básico ali de game hacking, vai aprender assembly, utilizar editores de memória, fazer engenharia reversa. E esses dois próximos links são repositórios GitHub com uma lista de vários recursos relacionados a game hacking. Um deles é voltado a jogos single player e o outro é para jogos multiplayer. E em quarto aqui, a gente tem o Cheat Engine, que é o repositório de Cheat Engine, que é aquela ferramenta que a gente utilizou para fazer aquele cheatzinho. E a minha apresentação é isso aí. Espero Ah, que não foge tenham ainda não, que agora a gente vai ser polêmico. jogo polêmico. Putz, espero que cortei o cabelo, perdi uns 20 pontos de QI, esqueci de começar a apresentação falando que tudo que a gente conversou aqui é opinião minha e do Eric. Não é opinião da empresa, não é nada. A empresa não faz cheat, não vem cheat nem nada. Ah, claro. Se alguém quiser que a gente faça um anti-cheat, pode querer entrar em contato. A gente sempre deixa os contatos das soluções, mas agora eu vou trazer a última polêmica, que agora parece que deu uma baixada, mas ainda está um pouco, Hum, que justamente o que você falou dos anti-cheats de kernel. Né? Porque, né, não vamos evitar citar nomes para não criar tudo, mas quando uma empresa usou, né, e aí todo mundo começou o chororô de meu Deus do céu, eles estão olhando tudo. Então, assim, eu, ah, eu vou responder as perguntas, mas eu quero saber a sua. Então, a claro. primeira, se o de kernel realmente é melhor. Minha resposta é simples, sim. Inclusive, nessa Uhum. discussão, eu vi um jornalista que estava sendo contra o anti-cheat de kernel falar: ah, mas a Valve usa o VAC e funciona muito bem. Eu perdi 10 anos de vida lendo isso. E com todo respeito à Valve e aos programadores do VAC, qualquer jogador de CS sabe que não. Né? A gente tem que usar serviços de terceiros, você tem que pagar outros, tudo. Não, 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 não. Então, minha primeira pergunta é essa, eu deixo a minha resposta, sim, é melhor. E aí vem toda aquela questão que você comentou, né, dele poder ser vulnerável, dele espionar. Eu tenho o pensamento do seguinte, você tá já comprando o jogo, tudo, se a pessoa quiser colocar ali um malware, fuçar suas coisas, filho, não precisa ter o antídoto. Então, Justo, assim, pra justo. mim, eu particularmente sou favorável, sim, principalmente em jogos competitivos, de terem, sim, o anti-cheat a modo kernel. A única coisa que eu acho que poderia fazer, para esse pessoal que reclama muito ou tá com muito medo, poderia ser opcional. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, então. Quem acha que topa, joga aqui com anti-cheater, se não, beleza, ó, tá aqui o servidor, vai se divertir, já que você tá dizendo, É sabe? uma boa. Pelo menos porque isso eu sinto que poderia ter, pra não forçar também, né? Pra você não ser Justo, obrigado, do justo. tipo, não, você vai entrar online e você vai instalar um driver de kernel. Falou, calma aí. Então, pra mim, pelo menos, eu poderia ter duas opções. E fazendo um futurologia, eu acho que até quem é contra, o cara que tá com mais medo, uma semaninha jogando com os cheaters e ele vai falar, deixa eu instalar esse driver aqui. Então vamos lá, a pergunta É. era primeiro, se é melhor mesmo? E aí o que você pensa sobre ter ou não ter no jogo, se você acha que exageraram, né? Lembra que a gente até comentou sobre o exagero, de repente, como que você vê essa... Parece que deu uma passada, né? Depois parece que hoje em dia o pessoal já tá instalando É mesmo verdade. e vai, É mas na verdade. época ali, nossa, Sim, sim. chega quase a tirar, né? Eu fico feliz que não tirou. Mas manda a Ah, sua é. versão, já que a gente tava discutindo ali na cheat de kernel e Sobre, você sabe fazer cheat, né? Então estamos falando. sobre cheats de kernel, anti-cheats de kernel, né? Cara, eu sou a favor também. Eu acho que, como você citou, né? Anti-cheats ali no userland, eles são bem limitados, né? Podem, podem ser bastante problemáticos os jogos, você vê bem mais cheaters nesses casos. E então eu sou favorável aos anti-cheats de kernel, né? E você citou ali do. Eu também concordo com o que você citou que as pessoas preocupadas aí com privacidade, pô, o anti-cheat tá me vendo tudo, né? O que tá rolando na máquina, tá me monitorando. Mas, se eles quiserem, eles só. O próprio jogo poderia fazer isso, certo? Não tem motivos.
para, por exemplo, uma empresa renomada ficar assim, criar um anti-cheat kernel ali para ficar te espiando, sabe? É, Se motivos a você gente até pode, vamos para os paranoicos que estão assistindo, pode até ter, mas não precisa ser no anti-cheat, pode ser no próprio jogo, como aconteceu pode já. ser no próprio jogo, Já tivemos justo. casos de jogos para Facebook, jogos que depois o pessoal percebeu que estava sim também fazendo algumas coisas Hum, não muito corretas por trás. Mas estava no próprio jogo. Você não precisa inventar o justo, anti-cheat pro jogo para colocar. Você bota no jogo. Né? Para mim, você está isso, vendo assim, problema onde não tem. Você instalou o jogo, você já, teoricamente, confiou que a empresa não vai estar fazendo sim. nada errado. Que era a outra pergunta? Não, era sempre se vale a pena mesmo. Né? Se realmente diminui a quantidade de cheaters. Se Ah, eu acredito que sim, cara. Acho que, não inclusive resolve, tem, né? Como a gente comentou, não exato. Vamos, resolve. como a gente falou, né? As pessoas eles acham um jeito aí. Tem muita gente jogando, tem muita gente muito interessada em achar ali, conseguir uma vantagenzinha no jogo. Eles vão achar um jeito, né? Mas eu acho que vale a pena. É um anti-cheat kernel, desde que seguro, né? A gente, ele realmente pode mitigar muitos problemas de anti-cheats, né? Aliás, de cheats, né? Tem um, inclusive, que ele pede, né, que você reinicie o seu computador depois de, de você instalar ele, porque ele, cara, o anti-cheat, ele quer estar lá no, ele quer ser bootado nas máquinas em primeiro lugar para ele conseguir ter todo o controle ali do que está spawnando, dos processos, né, que está acontecendo. E eu acho que se de fato isso resolve, né? Pelo menos dos jogos que eu joguei, eu não que tem esses anti-cheats nível kernel, eu não cheguei a ter problemas com cheaters a ponto de estragar a minha experiência, né, no jogo. É, tudo mais. Mas eu gosto dessa ideia de poderia ter dois. Faz duas versões. Fala, quem tá reclamando, então joga com os cheaters aí. E quem confia, Ah, deixa sim, jogar. sim. Né? Ah, é verdade. É, É só pra não forçar, tem. né? Uma coisa que pegou um pouco, né? Sim, Nessa sim. empresa que era Entendi, forçado, entendi, né? sim. Tipo, você não tinha Ah, sim. escolha, né? E aí já a gente pode discutir um pouco, porque muita gente nem é tão competitiva assim, né? Queria só brincar com os amigos e tal. Sim, Aí sim. tudo bem, de repente, ter essa opção. Eu Essas acho, eu não. discussões que a gente fala muito quando fala com startup e tudo, né? Que você tem que decidir, né? O Ah, quanto você vai irritar tudo. Mas eu preciso dizer que algumas coisas sim. passam, né? Isso aí foi, nossa, agora já tá todo mundo, já saiu jogos com outros Uhum. ali e não teve o mesmo problema. É sério, que deu o Será que. nosso tempo. Foi muito legal a Beleza. apresentação. Agradeço bastante aí, uma primeira vez que você apareceu no webcast. Tá convidado aí a falar mais. Acho que dá até pra gente falar mais de game hacking, dar mais opções, fazer talvez uma versão 2 com mais hands-on, sabe? É um assunto muito, Talvez. muito legal, né? Muito complexo, né? Tem várias coisas ali Sim. que dá para demonstrar, dá para brincar. E, de novo, muito obrigado, Eric. Vai ter os nossos contatos ali no comentário. Deixem um comentário. A gente vai deixar o nosso LinkedIn também, se quiserem mandar uma mensagem direta. E lembrando sempre, fazer no single player. Porque o Eric Isso, mandou ali cara. no, N- aqui na comunicação, isso daí é por curiosidade você olhar o pacote passando. Né? É Não, isso. não, Não vai estragar a experiência de ninguém. Sempre só nos jogos single player você tem a permissão de estar modificando, né? Mas assim, eu não tinha pensado nisso enquanto eu estava vendo a sua lista. Realmente parece ser uma maneira bem interessante para quem está começando engenharia reversa, querer entender como funciona uma Sim, aplicação no sim, Windows, no lugar de ficar no 20º crack lá que o cara tá vendo, de repente pega um joguinho, vê se você consegue entender, vê se você consegue ter vida infinita. sim. Parece ser interessante mesmo. Até para falar na entrevista, depois perguntar, mas você sabe engenharia? Ah, faz, eu tenho uns. Se você quiser jogar Skyrim e montar no dragão, eu Fiz um consigo. mod aqui pro joguinho. É. Bom, fica um negócio legal no currículo, né? Interessante. Muito obrigado, Eric. Valeu, Ramiro. Até mais, cara. Valeu, pessoal.